Olá, olá pessoal, como estamos? Aqui o psicólogo George Scuri, em mais um Conversando com o psicólogo George Scuri. Hoje não vai ser um curso, vai ser uma live que aconteceu no sábado pela manhã, sábado passado, a convite da colega Cláudia Long, psicodramatista e psicoterapeuta especializada em trauma, em várias abordagens. E conversamos, né, cerca de uma hora e meia, mais ou menos, né, sobre trauma, psicoterapia, psicodrama. Ela é psicodramatista também. E foi uma conversa muito interessante, né, sobre vários aspectos da clínica relacionada a clientes, pacientes traumatizados. Ok? Espero que vocês gostem, né, e comentem aqui no nosso YouTube, no nosso canal. Tá bom? Fiquem em paz. E vamos assistir, né? Aê, já estamos ao vivo, senhorito Jorge Scuri. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Estamos aqui na área. Estamos na área. Na área. Conta Mais para uma mim, vez. Mais mais uma uma vez, né, vez, Cláudia? Mais uma vez. Bom, conta para mim o que você descobriu no último congresso que você foi para falar de trauma. já quer Descobriu começar não, assim? descobriu não, confirmou mais uma Já, vez. já quer começar assim? Tá bom. Vai. E aí você já conta um pouquinho de você também, porque apesar de você não estar aqui pela primeira vez, talvez a pessoa que esteja assistindo esse vídeo está te vendo pela primeira vez. Tranquilo. Bom, pessoal, sou George Scuri, sou psicólogo, sou geólogo também, ainda tem essa, né? Formação inicial por geologia, depois eu fiz psicologia. Eu sou psicodramatista, toda a minha formação eixo é no psicodrama, mas tenho também uma formação no Somatic Experience, no MDR, no Brainstorming e também no. Na verdade, não é uma formação nos sistemas familiares do Schwartz, mas é um autodidatismo intenso, né, estudando aí a IFS do Richard Schwartz, que tem uma forte ligação com o psicodrama interno, né? Eu estudado bastante isso. Também o Mário Salvador, né? O estudo de trauma do Mário Salvador, que é um dos meus mestres, meu supervisor, também um dos supervisores, né? Então, toda a minha formação está nesse caminho. Esqueci de Ah, dizer. deixa eu já te contar que você não sabe. Os teus livros vão estar à venda na Masterclass do Mário. Opa! Muito bom, agradeço. Hum. E tem uma formação que para mim é extremamente importante, eu não falei aqui, que foi praticamente uma das primeiras, que é a formação de bioenergética do Alexander Lowen, né, que é um haitiano, né, um derivativo do Reich, que foi muito importante também para mim, porque eu já tinha uma visão de trabalhar corpo bem antes do psicodrama. Ok? O que aconteceu recentemente no 25º Congresso Brasileiro de Psicodrama? Esse congresso aconteceu esse ano, né, em junho, lá em Campo Grande, né, foi interessante, Uhum. né, porque é uma cidadezinha pequena, mas muito interessante, pessoas maravilhosas, organizaram um congresso que eu nunca vi. Cláudia, foi impressionante. Eles fizeram eu fiquei impressionado com a quantidade de gente e com a quantidade de atividades, algo fabuloso. Você tem As uma meninas são ideia? incríveis, né? É, A Luísa e a. Ai, vou lembrar o nome dela. só para lhe dizer, no primeiro dia, olha o que eles fizeram, olha que sacada. No primeiro dia eles reuniram todos os autores que estavam lá num galpão, não sei exatamente o lugar, mas é um local fora do Congresso, né? E fizeram tipo um happy hour de autógrafo, no final de tarde, de Uhum. autógrafo com os livros, teatro, música. Foi um negócio impressionante, muito legal. As cadeiras, cada autor com as suas cadeiras, muito bacana. Achei que A eles Luísa e a foram. Alcione. Alcione. Alcione é incrível, Isso. pô. Alcione é É, incrível. sim, sim, sim. Né? E foi, olha, eu vou lhe dizer, eu
não perco nenhum congresso de psicodrama, esse foi um dos melhores que eu participei. O que aconteceu lá? Eu fui participar, eu fui ministrar um curso, um mini curso, um curso sobre psicodrama interno e realidade suplementar no tratamento de trauma. Não sei se Cláudia está com os livros aí para mostrar. E eu, Oxê, eu peguei, e eu fiz três horas de curso, tá falando com o cara que eu estou com uma série de colunas, fiquei 3 horas ministrando esse curso, né? E eu fiquei impressionado com o interesse das pessoas por trauma. É um interesse, inclusive, que me fez refletir muito por que essas pessoas estão tão interessadas em trauma. Mais ainda, porque à tarde, ministrei o curso pela manhã, à tarde, por volta de 13 horas, 13h30, eles fizeram uma programação de conversa com autores sobre livros. Eu aqui, pô, esse horário, eu terminei cansadíssimo, né? De 3 horas de aula, para um velhinho, não dá mais, né? A gente é tão velhinho, não aguenta, né, Cláudio? Não dá, eu tô, né? Você não, você tá nova, você é adolescente. Não vai pra segurança onda, não, rapaz, de tanto tempo em pé. Bom, enfim, eu fui lá assim, pô, não vai dar ninguém. Negócio de conversar sobre livro, né? Não vai ter ninguém. Quando eu cheguei lá, sala cheia, e rapaz, sala cheia, mais 3 horas de conversa, e eu fiquei assim refletindo. Aonde está esse interesse todo por trauma? Por que esse interesse todo por trauma? Na minha visão, se você pegar um guarda-chuva amplo, olha, praticamente eu posso encaixar tudo dentro desse universo. Pega só, eu tenho um conceito que é evento quase traumático. O que significa um evento quase traumático? É um evento forte, significativo, uma experiência de vida intensa e não chega a ser um trauma dentro do conceito de trauma, mas que, digamos assim, que imprimiu, que gravou muito forte no corpo, certo, das pessoas essa vivência. Então, para mim, que eu estou chamando aí de quase trauma, eu vou tratar na minha clínica do mesmo jeito, da mesma forma que eu trataria um trauma. Não é claro, da mesma forma, guardando as suas devidas proporções, né? Mas tipo, seguindo o mesmo direcionador, né, para tratar porque, o na trauma. verdade, né, gera sofrimento, Muita angústia, muito sofrimento, muita angústia, muito sofrimento e, pô, me lembrei de uma coisa aqui que me deixou muito marcado, né, nesse congresso, foi que eu citei como exemplo uma cliente minha, uma cliente de 60 e poucos anos, que sofreu um trauma de abuso, um trauma, um trauma complexo de abuso sistemático do pai, do pai. Ela tinha vários sintomas, mas estava curada. Em tese, até câncer ela teve, estava curada. Eu cheguei para Salvador, que eu sou aqui de Salvador, né? Ela também. 2 semanas depois, eu tive a notícia que ela desencarnou, que ela morreu. Tomei um susto. Tomei um susto. Eu digo, o que foi que. Veja só, esse exemplo dela eu trago falo várias vezes em minhas aulas. Mas eu tomei um susto. Por que eu tomei um susto? Porque eu achava que ela estava 100% curada. Na verdade, houve uma recidiva do câncer, veio violento, que ela não teve nem tempo. Uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei muito mal com essa história, muito mal. E aí, George, isso tem a ver com o trauma? Olha, eu não tenho dúvida, não. Imagine uma adolescente de 14 anos, 2 anos sendo abusada pelo pai, abusada sexualmente pelo pai. Né? Bom, Jorge. eu não vou contar essa história, mas eu acho Você que sabe que isso que esse você está trauma afetou. contando, O isso que você trauma está é um assassino. Você está contando uma coisa que me fez lembrar, porque eu também sou psicodramatista, quando eu ainda era aluna de psicodrama e não tinha o olhar de trauma, eu tinha 24, 25 anos, um bebê, né? É,
E eu atendia grupos na escola, na clínica escola do IRP, atendia grupos. E fomos fazer uma dramatização. A paciente, eu fiz uma coisa que hoje eu não faria. Eu não faria, porque aí eu também me sinto culpada, olha só. Que é a questão da retraumatização, que a gente pode. Não é o foco da nossa conversa hoje, mas dá para encaixar. Ela queria se despedir do pai, do padrasto, não sei. Eu sei que eu fiz uma coisa que hoje eu não faria nunca, que é a cena do velório. E que numa live anterior sua, você até propõe uma técnica do psicodrama para trabalhar com trauma, em que eu vou colocar o link dessa live aqui na nossa conversa, em que você propõe dramatizar a cena anterior. Ou posterior. Como é que chama? Ou posterior. Ou anterior, ou posterior ao trauma. Exatamente. Tinha 24 anos, 25 anos, né? Não fiz o que eu sabia fazer. Beleza. Na cena, a hora que ela olha, vem a memória do abuso. Georges, ela não voltou para a sessão. Nunca mais. Passou anos, anos. Ela me achou no meu consultório. Ela foi até meu consultório, de cabelo raspado, pós-câncer, e disse: Deixa eu te contar o que aconteceu comigo e que eu não tive coragem de cuidar. E aí vai de encontro ao que você está falando, de que o corpo armazena, de que o corpo adoece e o impacto que isso gera em nós como terapeutas e nos pacientes. É puxado, hein? O que você está falando é o primeiro alerta que nós temos que ter quando vamos fazer uma intervenção ou um manejo de qualquer natureza, mesmo só no verbal, é a janela de tolerância. Né? É a janela de tolerância. Enquanto você não conhecer, enquanto você não tiver o campo técnico de cura bem estabelecido com o cliente, né? Esse campo não tiver bem estabelecido, você não deve fazer nenhuma intervenção, nenhuma, nem no verbal. Você não deve fazer nenhuma intervenção. Porque aí vamos para a teoria polivagal. Nós precisamos estabelecer com o cliente um ambiente de segurança. Ele tem que se sentir seguro. Se ele não se sentir seguro com quem está acompanhando ele, não adianta você fazer intervenções, porque você corre o risco. Né? Você corre um risco muito grande de retraumatizar ou você desregular a pessoa. Uma fala, uma palavra que cai nesse inconsciente pode, eu vou usar um termo que não sei se vocês conhecem, uma palavra que cai nesse inconsciente pode vulcanizar o cliente. Então, vamos contar para quem está nos ouvindo os cuidados que eles têm que ter, que por mais que a gente tem, ainda assim vulcaniza. Você não tem certeza 100%, mas o primeiro passo é você estabelecer o campo técnico de cura. Tem um artigo sobre isso, que, se vocês tiverem interesse, Sim. acho que vocês poderiam procurar na Revista Brasileira de Psicodrama, da Cello, então uma revista extremamente séria, e tem um artigo nosso sobre isso. E no livro também, aí é que eu vou mostrar para vocês, eu sei que Cláudio parece que não esqueceu de pegar o livro, mas esse é o primeiro. Ah, esse é o Esse primeiro. é o primeiro. Esse é o primeiro, não, esse é o terceiro. Mas a gente tem uma live no canal sobre esse livro. Exatamente. Esse livro aqui é o Psicodrama Interno, Tratamento de Traumas e Mais Além. Tem um capítulo que a gente fala sobre o campo técnico de cura. E tem um artigo só também, da Revista Brasileira de Psicodrama, que a Teller,
não sei se vocês conhecem esse conceito, é um conceito moreniano. Tela é algo que está na ordem relacional e tem mutualidade. A transferência, diria que é uma pele adoecida, porque a transferência, o que acontece na transferência? O cliente ou projeta no terapeuta, ou há uma contra-transferência, ou o contrário, e praticamente coloca ali naquele terapeuta um outro personagem da sua vida, uma outra pessoa da sua vida. E começa a se relacionar como se fosse uma outra pessoa na sua vida, né? Encarnado no terapeuta. Então, veja só, a tela, ela não tem. A tela é algo puro, né? A tela tem mutualidade. Por que eu não posso, ou o cliente não pode realmente ter um bom vínculo comigo sem estar contaminado com uma transferência? Pode sim. E esse é o trabalho, porque em geral o cliente chega transferido. O cliente chega transferido. Olha, você conhece alguém, algum terapeuta bom que eu estou precisando? Olha, procura a Cláudia Lund. Quando esse cliente já chega para você, já tem já a tem. projeção. É como o Lacan fala, é o sujeito suposto saber. É esse que vai resolver o meu problema. Então a transferência já está feita. Qual é o seu trabalho ao criar o campo télico de cura? Ao criar este campo, é você bascular a transferência inicial para uma relação genuína e autêntica, você e o cliente. É esse que é o jogo. Hoje nós vamos falar do outro livro, que inclusive eu estou pedindo ajuda aqui para os meus ajudantes universitários para trazer o livro aqui que está lá na sala. O outro livro é esse. Exatamente. Exatamente. George. Esse livro. Conta desse livro. O título dele é Realidade Suplementar na Psicoterapia do Trauma. Realidade suplementar? Porra, que nome esquisito. Realidade suplementar é um conceito moreniano. Esse conceito é de Jacó Levi Moreno, o criador do psicodrama, e de Zerka Moreno, que aprimorou ele, que é a mulher dele, a última mulher dele, né? Porque ele teve várias mulheres, né? Moreno não era brincadeira, não. Estou lembrando do Perazzo. Aí o que acontece? A realidade suplementar, porque Moreno, ele dizia o seguinte, olha, nós temos possibilidade de vivência em 3 níveis, tá? Em 3 dimensões. Uma é a realidade vital. A realidade vital, para Moreno, é a realidade do jogo dos papéis. Eu estou sendo entrevistado por Cláudia. Eu entrevistado, Cláudia entrevistadora. Né? Sei lá, é assim que chama, entrevistadora? Não sei. Então tem um jogo complementar. Né? Papel contra papel. Então é o social. Tudo que rola no social é a realidade vital. Tudo que rola professor-aluno, pai-mãe, irmão-irmã, irmão-irmão, essas relações do dia a dia é a realidade vital moreniana. O outro conceito é de infrarrealidade. A infrarrealidade moreniana, que é uma outra dimensão, já é uma dimensão que está na ordem do onírico, né? Está na ordem dos sonhos, está na ordem, olha só, está na ordem da realidade que os esquizofrênicos vivem quando tem o quê? Quando eles alucinam. Então, isso é infrarrealidade, é outro nível de realidade. E o terceiro nível é a realidade suplementar. A realidade suplementar, eu posso dizer que é tudo que está na ordem do imaginário. Tudo que está na ordem do imaginário é a realidade suplementar. E o imaginário é volitivo. O que significa isso? Eu vou imaginar. Eu não cai do nada. Por isso que você ficou impressionada com... Você escreveu um capítulo de fantasia e imaginário. Essa é a diferença.
O imaginário é Uhum. volitivo. O imaginário eu quero imaginar. Ou o imaginário, eu, como terapeuta, oriento o cliente a imaginar uma determinada situação. Hum. Manejar imaginário é extremamente complexo. Tá, mas espera aí que nós vamos falar do imaginário já já. Mas a realidade Conceitual. suplementar é isso. É você viver esse imaginário. E A realidade assim, suplementar é você viver e experienciar o imaginário. Porque quando você experimenta o imaginário, você sente no corpo. Você sente. Você toda a dramatização de uma cena, que é uma cena criada, na realidade suplementar. Porque, olha, você é psicodramatista. Você leva um cliente para uma cena, olha, vamos aqui dramatizar uma cena de uma briga que você teve com a sua esposa ou com seu marido. Você vai uhum, repetir essa cena, não vai repetir? sim, na dramatização, sim. Mas não é a mesma coisa. Você Não. vai, você vai viver novamente. Uhum, Você vai viver novamente. Você vai experimentar novamente. Você vai sentir novamente. E aí, como o palco psicodramático é um laboratório neurobiológico, não vamos perder de vista isso. O palco psicodramático é um laboratório neurobiológico. Porque eu vejo lá a fisiologia, as respostas fisiológicas, as respostas biológicas, as respostas neurológicas. A gente vê na cena isso acontecendo. Né? Lembra aí, Cláudia, do seu tempo. Então, sim. observe, quando eu vou dramatizar esse conflito entre marido e mulher, esposo e esposa, namorado e namorada, é uma revivência na realidade suplementar, porque aquela realidade é uma realidade que eles estão vivendo novamente. A repetição, em tese, E a hora que você usa esse recurso para trabalhar o trauma ou quase trauma. muito bom, muito bom. Aí é que está a questão. Veja só, muitas abordagens. Eu me lembro bem, o MDR quer ver o evento-chave, lembra disso? O MDR procura o evento-chave. Sim. Mas até que ponto você dar foco no evento-chave pode não ser retraumatizante? Até que ponto? Eu não sei. Na verdade, o Mário traz, né, que quem escolhe é o paciente, né? Isso, A isso. porta de entrada é o paciente, não somos nós Não terapeutas. somos nós, claro que não. Sim. Não, mas como é que ele traz? Ele traz a partir de uma fala, de uma narrativa, de uma história, até o subtexto de uma história, não é nenhuma, o subtexto é que está lá. Ele não traz claramente, mas no subtexto está lá o trauma, está lá a situação a ser trabalhada. E somos nós que temos que trazer para frente, sair do fundo e trazer para frente. Certo? Somos nós terapeutas. Ô, Mas vamos lá, George. você teve uma pergunta de como é que eu uso o imaginário para trabalhar a questão do trauma. Uhum. Observe só, se você pensar que no imaginário, trabalhar no imaginário, nessa realidade suplementar, eu posso complementar situações não fechadas, gestaltes abertas. Eu posso fechar gestaltes abertas. Luto mesmo é um tema protagônico que a gente trabalha muito, né, na realidade suplementar. Perdas significativas é algo que a gente trabalha muito. Traumas simples, não estou falando de traumas complexos, principalmente ligados a abuso. Abuso de qualquer nível. Não é só o Uhum. sexual, não. Abuso de qualquer nível. Esse Sim. é um outro tipo de. Você vai trabalhar com a qualidade suplementar? Vai sim, mas de uma outra maneira. Lembra? Nós vamos trabalhar com o que o Peter Levine chama no manejo de titulação.
eu vou titular, eu não vou nunca chegar, a história que eu te falei, eu não vou nunca chegar ao cerne do trauma, à cena traumática. Eu vou chegar próximo a ela. Eu vou para a Essa tua borda dela. intervenção, ela é muito bacana, né? É próximo ou pós? É antes ou depois. Sim. Antes ou nunca no trauma. Agora, o quanto antes e o quanto depois, aí é você e o cliente que vão decidir. Porque Uhum. eu posso ter um T0, que é o T do trauma, eu posso trabalhar no T-1, ou T+1, ou no T-2, ou no T-3, ou no T+2, ou no T+3. Como é que eu vou decidir isso, George, nesse manejo? Eu vou decidir conhecendo a história do cliente. Qual é a palavra-chave? Janela de tolerância. A janela de tolerância é de uma importância. Então, de importância. Você não pode Jorge, trabalhar sem estar descolado da janela de tolerância. eu acho incrível todos esses conceitos que você traz acoplando no psicodrama, né? Eu acho que Hum. isso enriquece a formação de um psicodramatista para trabalhar com trauma. Sim, sem dúvida, né? Porque o que, que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou trazendo o psicodramatismo. Ó, o psicodrama é fortíssimo. Fortíssimo. Tem uma técnica chamada. Por que, que eu vou falar da técnica para mostrar para vocês o que acontece? Tem uma técnica chamada interpolação de resistência. Eu não sei se você já ouviu falar. Interpolação de resistência. Essa técnica de interpolação de resistência, à luz da neurociência hoje, é um exemplo claro de um erro de predição. Erro de predição. Não sei se você está por dentro disso. Próximo livro, hein? O próximo livro. É sobre reconsolidação de memória. Reconsolidação de memória traumática. Não sei se você já ouviu falar disso, Cláudio. Eu hoje estou convencido que nós temos muita plasticidade, né? Eu estou convencido, e não estou só convencido na prática clínica, porque eu não sou um neurocientista, eu sou um psicólogo e utilizo as pesquisas de neurociências para fazer minha articulação com a minha prática. Então, o que é que nós sabemos da reconsolidação de memória? Hoje já é, já é pacificado e o paradigma de memória consolidada não existe mais. O que existe é as memórias, por conta da plasticidade neural, elas podem se tornar lábeis, elas podem se tornar, como é que eu digo isso, usar metáforas frouxas, Flexíveis. ela Elas, pode se elas se tornar, movem. elas podem permitir que você entre com outro caminho, que é o caminho mais adequado, é o caminho mais Adaptativo. positivo, mais adaptativo. Então, por exemplo, essa pesquisa, o Nader, o Schaefer, o Leduc, toda essa turma, Alberini, esse pessoal pesquisou e é pacificado. É pacificado. A reconsolidação de memória é uma realidade. Quando você Aí, fala isso? Ah, deixa eu concluir. Aí, tá. quem conhece psicodrama, que trabalha muito com o corpo, que maneja o corpo, olha, por que, que eu te falei da interpolação de resistência? Porque para eu reconsolidar uma memória, eu preciso. Não é simplesmente eu contar a história ou repetir a história do trauma, não. Eu preciso fazer com que essa memória traumática fique lábil, afrouxe. Para ela ficar lábil, tem uma coisa chamada erro de predição. Uma palavra em inglês, eu não sei nem como é que pronuncia direito, é mismatch. M-I-S-M-A-T-C-H. Mismatch. O mismatch nada mais é do que a intervenção que provoca o erro de predição.
que é o erro de predição? Presta atenção, que coisa sutil. O erro de predição é o seguinte: você vai manejar com o cliente no psicodrama, por exemplo, ele tem uma história traumática com o pai, porque o pai só fazia desqualificar ele o tempo todo. Tudo que ele fazia, o pai desqualificava. Tudo que ele fazia, o pai desqualificava. Tudo que ele fazia, o pai desqualificava. E no trabalho, no contexto de trabalho, isso é real, viu? Isso é uma Uhum. contexto. No contexto de trabalho, ele tinha um gerente, um gestor, e ele jogava, ele transferia para o gestor o papel de pai. O gestor falava A transferência, a a projeção. experiência. Ele achava que era uma desqualificação. Vamos à dramatização. Montamos a cena, montamos essa cena bonitinha. Colocamos a cena atual, que é a cena do gerente, do gestor e ele. Uhum. E ele repetiu, eu não vou contar aqui o manejo, né? Mas ele repetiu a cena. Ele esperava que o ego auxiliar é aquele profissional ou aquele colega no grupo que estava jogando o papel do patrão, ou do gerente, Uhum. desculpe, do gerente. Ele esperava, quando ele fosse reproduzir a mesma situação que ele viveu e que ele contou no grupo, que o ego repetisse o esporro ou a mijada, para ele processou como esporro e mijada, que Uhum. o gestor deu. E aí nós orientamos ao ego, deu uma resposta completamente diferente. Acolha, E aí aceite. exige É, dele uma nova resposta. erro de predição é isso. Ele esperava tomar um esporro. Tomou o quê? Uhum. Ele recebeu um amparo, recebeu a compreensão. Então, como é que eu chamo assim? Esse dissonante, eu não vou chamar de dissonante cognitivo, não, porque é muito mais Uhum. profundo do que a cognição. Esse dissonante entre o que ele esperava e que o que o ego trouxe é o que nós chamamos de mismatch, que é, na verdade, o erro de predição e que esse sim provoca a labilidade, vai provocar esse afrouxamento e pode permitir que haja uma reconsolidação da memória traumática e ele mude. Aí, espera só um minuto, Cláudia, é importante isso aqui. E quando isso acontece, essa reconsolidação acontece, o que os colegas neurocientistas falaram? Olha, isso tem uma janela, não é o tempo todo, não. Você tem uma janela, ele mediu a janela, Cláudia. Você tem uma janela Uhum. de 4 a 6 horas. 4 a 6 horas para que você possa a mudança possa acontecer. O que é que significa isso? No momento que houve o mismatch, que é esse evento, a memória ficou tão hábil que ele tem um período de X tempo, que eles calcularam, não sei como, eu não sou neurocientista, tem gente, 4 a Uhum. 6 horas para que a mudança aconteça. Então, é nesse período que nós, terapeutas, temos que trabalhar forte e intenso para provocar a mudança. Veja a sutileza de manejo. Uhum. Agora, ó, Entenderam, pessoal? quando você vai falando da memória, o que que significa acoplar? Talvez você esteja falando disso. Acoplar novas respostas à memória. É disso que você está É falando? exatamente isso que a gente está conversando. O que é Uhum. acoplar? Na hora que o patrão acolhe, o que vai acontecer com ele? Porra, eu não sou tão desqualificado assim, não. Tem algo Uhum. que eu posso ou aprender, ou eu estou certo em algumas coisas. Então mudou totalmente. Imagine a vida inteira ouvindo uma desqualificação. As crenças são sedimentadas de um jeito, as crenças negativas são sedimentadas de um jeito que elas podem estar tão bem sedimentadas que funcionam como estrutura. Ouça o que eu estou falando, hein, gente. Vê se você entende aí, Cláudio, o que eu estou falando.
Sim. Crença que é do social. Toda crença negativa ou positiva vem do social, vem do relacional. Não existe uma crença, só se for transgeracional. Aí sim, tem crenças transgeracionais, sim, mas não quero entrar nesse mérito. Não quero entrar na epigênese. Eu quero ficar Uhum. só Sim. no social. Então, a crença negativa ou positiva, ela é social. Então, essa repetição, porra, velho, você é ruim pra caramba, tudo que você faz merda. Tudo que você. Puta que pariu, tudo pá. Então, isso aí, ó, o que é que vai fazendo? Vai sedimentando nas profundezas do psiquismo essa crença, e E quando aí isso enrijece a se memória. quando isso se consolida, é quase uma estrutura. Por que é quase uma estrutura? Porque é quase um invariante, ele vai funcionar a vida toda assim. Hum. É quase destino. Já ouviu falar de destino? É quase Hum. destino. Se você, como é que você quebra isso? Aí a grande oportunidade da realidade suplementar permite isso. Porque tudo que ele está falando aí que aconteceu com esse cliente é uma realidade suplementar. A realidade suplementar permite, se o profissional souber manejar com a realidade suplementar, Uhum. ele faz coisas incríveis. Faz coisas incríveis. E coisas simples, não tem nada de complexo, coisas simples. Coisas que eu tenho certeza que vocês já fizeram. Tenho certeza. Posso Ô, citar até um João, exemplo, se você quiser, aqui. Posso citar? pode, mas assim, Vai, fale. veja se esse exemplo vai encaixar no que eu No queria que você acoplamento da falasse memória? assim, ó. Hã? No acoplamento que você está falando? Isso, porque assim, eu queria que você trouxesse nessa realidade suplementar como que essa combinação entre memória, novas respostas e a relação terapêutica, porque Pronto. é, encaixa, né? Não, você, com relação à questão da relação terapêutica, eu não posso fazer nada disso, gente. Eu vou voltar tudo isso. Nada disso, nada desse manejo, nada dessas Sem a intervenções pode ser segurança feito e o espaço se télico você não que tiver o você campo técnico falou. de cura bem Aham, definido, que é o sim. que Mário Salvador fala da borbulha curativa. Cada um tem uma forma de falar. Eu cunhei essa denominação. Moreno fala de tele, eu falo de campo técnico de cura, Uhum. porque para mim é um campo. Esse campo ele tende a estar sempre mais fortalecido. Certo? Então, veja só, eu tinha uma cliente, ela não é mais minha cliente, eu tinha uma cliente que tinha uma questão com a mãe séria. Essa cliente é psicóloga. Uma mãe mal-humorada, que desqualificava ela, era uma relação beligerante o tempo todo, a mãe também se deprimia, e é bom, uma situação meio complicada. Para resumir, a mãe se suicidou, e ela é psicóloga. A mãe se suicidou, e ela é psicóloga, Pensando em provocou nela. crenças, memórias, história de vida. Tem, veja só o peso da culpa, porque ela, como é que eu, psicóloga, não vi que minha mãe estava tão mal a ponto de tirar a sua vida? Observe. Como é que se maneja isso agora? Isso está aí, isso é um trauma. Isso é um trauma. Aconteceu. Isso é um trauma. Então, isso aconteceu. Então, como é que a gente faz isso? Bom, aí eu fiz um trabalho com ela de psicodrama interno. Psicodrama interno é uma outra forma de manejo, gente. Só que o psicodrama interno, você trabalha todo na realidade suplementar desde o início. Então, eu fiz um trabalho de psicodrama interno, trabalhei ela, conduzi ela no imaginário, isso Jung fazia, várias abordagens fazem isso, o cognitivo comportamental faz, tem nenhuma novidade. A maneira só é como você manipula a realidade suplementar, o imaginário. Então, olha só, conduzi ela a um lugar do passado dela, onde ela
vivia muito e a mãe estava muito presente. Quando eles foram para uma serra lá foi em São Paulo, uma serra qualquer em São Paulo, ela foi e estava num campo maravilhoso, e de repente a mãe aparece. A mãe aparece. Isso, a realidade suplementar permite isso. A mãe aparece vestida de branco, vem até ela, sentam junto, começam a conversar. Ela, Essa cena apareceu no imaginário, tudo no imaginário. mas não aconteceu na vida. Não, não. Não aconteceu na vida. Tá. É Só essa para que é. ficar claro, Não só aconteceu na para vida. ficar. Essa é o Essa é a fechamento da sacada. Gestalt. É o fechamento da Uhum. Gestalt. Não Sim. aconteceu na vida. Aí e foi. Ela conversando e tal. No final, o que fez a transmutação para uma mudança visceral foi um abraço. Um abraço. A mãe, disse para ela: Eu quero lhe abraçar. E a mãe abraçou ela, no imaginário, gente, ó, no imaginário, a mãe abraçou de uma forma muito afetiva, e depois disso aí, Transforma. dissolveu. Alguma coisa, quase mágica, alguma coisa aconteceu e dissolveu. É mágica? Não, a neurociência explica. A neurociência explica. E aí, eu quero que você Por que a inclua. neurociência explica, Cláudia? Porque provavelmente houve uma labilidade nessa memória traumática, afrouxou, e naquele momento ali, esse abraço foi tão significativa que colou, porque você não apaga a memória. Essa é a única realidade cruel dessa história. A memória você não apaga. Você colou nessa rede de neurônios uma nova rede de neurônio, com um novo pensar, com um novo registro, que foi um registro mais positivo. Sim. Pronto, é isso. E aí, ó, você está falando da imaginação, da realidade suplementar. Hum, Tem um capítulo no seu livro que você é inteiro o capítulo hum, para diferenciar imaginação, hum. fantasia e estados de consciência. Porque, ó, Sim, nesse exemplo que você está dando, eu entendo que as três coisas aconteceram. pronto. Então fale aí o que você percebeu. Conta para mim. Uai, Conta para mim o que você percebeu. leigamente, 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 conta o que você percebeu. leigamente, dentro daquilo que eu sei, eu diria que no psicodrama interno aparece pelo recurso da imaginação, tá? A fantasia, porque a imaginação construiu a fantasia dessa cena que não existiu. Isso. Acontece essa labilidade, essa flexibilização na rede Essa neural. cena permitiu a labilidade, porque houve um erro de predição. Qual foi o erro de predição? Qual? No erro de Aí predição. você me Não pode. embananou. Tem que ter. Qual? Tem que ter o abraço. Nunca a mãe abraçou. Aí, quando a mãe, no Aí que abraçou. imaginário, vai dar o abraço, tornou um erro de predição. Ela nunca esperava que a mãe fizesse isso, mesmo no imaginário. E que vem para a consciência e acopla. Acopla. É isso. É isso. Falou tudo. Falou exatamente tudo. Isso é imaginação. A diferença de imaginação. Porque imaginação, ele tem uma função prospectiva. Isso que a gente precisa ter em mente. Ele tem uma função prospectiva. Simula cenários, simula personagens, simula, é, simula, Realidades. simula, observe só, você pode fazer toda uma cena com monstros.
Com monstros, Repete. monstros mesmo. Monstros. Você pode Monstros. fazer toda uma cena com monstros, coisas que não existe numa vida como ela é, porque na realidade suplementar pode tudo. Pode tudo. Então você vai integrar memória, emoção, porque na verdade você vai recrutar o hipocampo, você vai recrutar o sistema límbico praticamente, né? Você vai recrutar unidades de memórias e vai fazer uma alquimia com o pré-frontal, com o neocórtex. Não sei se E você consegue aí entender o que eu estou falando. vem o estado da consciência. E vem o estado de consciência. Então, o que é que acontece? Eu diria, da linguagem psicodramática, que trabalhar com a realidade suplementar, com o imaginário, é um aquecimento para a ação. Eu vou me aquecendo para a ação, no imaginário. Georges, e qual é a diferença do imaginário para a fantasia? A fantasia, a fantasia é, eu posso, para ser fácil, a fantasia ela pode ter o mesmo sentido de que uma, como é que eu digo, uma inundação, não, como é que, uma invasão, como é que eu chamo? Uma, quando vem um pensamento automático, quando vem Sei lá, um quando vem uma resposta aqui no nosso um, sistema nervoso, o mamífero, o emocional, ele sim, vem, ele invade, é isso? isso, é uma invasão. Aham. Ele, Eu não tipo tenho uma assim, volição, eu não tenho volição, não eu comunica não que tenho está com neocórtex, eu não volição. tenho pré-frontal. Uhum, É uhum. uma invasão. Eu sou E- invadido por algo. Onde acontece um pânico? Pânico acontece isso, porra. Pânico é incrível, porque vem uma fantasia, a pessoa não Que é o imaginou isso. recurso, Bem, é, que é o recurso, porque é, assim, ó, para que o sistema nervoso desse paciente autorize a fantasia surgir, tem que ter essa flexibilidade. sim, Porque se sim, é uma rigidez e aparecer uma fantasia, o paciente vai falar assim: ixi, isso aqui não tem nada a ver. Agora, se tem uma flexibilidade, ele vai receber essa fantasia que está surgindo e inundando, né? Que está invadindo, invadindo. com curiosidade, para deixar acontecer. Observe. E Bianca, e a realidade suplementar com relação a isso? Olha, a realidade suplementar permite que você veja suas fantasias. E me mostre isso que veio aí. E mostre o que aconteceu, o que veio que você nem esperava. Olha a mudança. E assim, né? O quanto isso te traz num novo estado de consciência, que é a cura também, né, George? Que Isso. é Eu não essa posso. melhora. Isso. A única diferença é que a fantasia eu não tenho controle. Ela vem, ou ela é uma memória passada que se prendeu, uma memória passada que pode ser desprendida e vir com uma fantasia, Hum. né? E eu trago ela, eu objetivo ela na realidade suplementar. O que é isso? Eu trago ela para, digamos assim, para fazer uma investigação melhor, observar melhor na realidade suplementar. Agora tem um Aí, detalhe, viu, olha Claudio? Sim, só, diga. eu tinha uma primeira pergunta para a gente começar essa conversa, que eu vou fazer ela agora, que é assim, ó. Na verdade, você já respondeu, você vai até rir. Será que uma experiência que nunca aconteceu pode transformar a memória traumática? Já respondeu, Cláudia. Nós Eu já respondemos. sei, eu sei. Mas Já respondemos. olha só, será mesmo? Claro, George, a gente explica, pode, a porque gente pode assim, ó, reviver. hum,
A gente Não, pode porque reviver. você, né, Hum, você é um estudioso e assim, você tem uma mente tão rápida, você acopla tanto, tantos conceitos. Enquanto a gente está conversando, eu estou lembrando de uma vez que eu li um artigo seu, a gente nem se conhecia. Eu ainda fazia psicodrama, alguma coisa assim. Foi um artigo que a. Ai, gente, como ela chama? Aquela psicodramatista que trabalha com neurociência, que você já organizou livro com ela? A de cabelo curtinho, que já foi presidente da FEBRAP? Heloísa Fleury. Heloísa Fleury. Eu acho que foi um livro sobre psicodrama e neurociência que você e Isso. ela organizaram. E aí eu fui ler o teu artigo. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo bolufas disso aqui. Por quê? Que hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Porque você traz muitos conceitos, né? Nessa mente brilhante sua, né? E hoje vai fazendo muito sentido para mim. Mas para quem tem esse pensamento mais rígido, né? Sem essa flexibilidade, né, para ir acomodando as informações, a sensação na época foi, gente, como assim? Uma Aí hoje, estranheza, né, Cláudia? ó, aí hoje, cara, o Jorge é incrível. Olha a cabeça desse homem, entendeu? Muito legal, muito legal. Cláudia, agora, gente, eu falei muito bem, né? Coisas só boas da realidade suplementar, mas Tem ela é coisa ruim? perigosa. Quando a É realidade perigo. suplementar é perigosa. Pronto. Nós temos um exemplo hoje vivo aqui, né? Que é a história dos bebês do quê? Os bebês, bebê, reborn. O que é Ah, o bebê reborn? Viver, trazer uma criança para uma realidade suplementar. Ela não existe, gente. Ela é um objeto. Então eu estou ali trazendo para minha vida. Olha que, como é que chama isso? Que invasão da realidade suplementar para a realidade vital. E isso não é só na minha visão. Eu sei que algumas pessoas, alguns colegas até acham interessante. Eu não acho. Ou eu acho você perigoso. aceita, Na ou verdade, existe. assim, eu faço a pergunta: o que está fazendo esta pessoa precisar Hum, fazer essa escolha? Porque, assim, eu tenho tido muitos pacientes, agora, mais jovens tendo filhos, porque antes, eu não sei se você está percebendo isso no consultório, de 20 e tantos anos, 30 anos, tendo filhos, que é uma coisa que alguns anos atrás sim, as mulheres tinham se fechado para isso. E aí vem uma angústia de assim, onde é que eu vou encaixar essa criança na minha vida? Teve uma paciente que, sei lá, 10 dias antes de ter o nenê, ela falou assim para mim, Cláudia, tem como eu ficar com ele só de terça e quinta? Olha isso, Georges. Olha a coragem dela poder falar isso, porque essa é uma parte dela com essa sensação. E que ela teve a coragem de ter um bebê e é uma excelente mãe, nós estamos trabalhando essa regulação, tudo certo. Mas e aquela que não tem, aquele casal que não tem e tem o reborn? Nessa realidade suplementar extra-consultório. isso é muito nocivo, Cláudia. Muito Sim, nocivo. Então, o que eu quis trazer essa história é porque, para não ficar pensando que a realidade suplementar é só coisa boa, não. A realidade suplementar, mal manejada, ela pode ser um problema. Né? Diga, Cláudia. Não, é que eu estou olhando aqui, que está o YouTube, eu queria saber se tinha alguma pergunta, tem A algumas pessoas que estão pergunta. assistindo ao vivo. Só que, meu filho, eu não sou tão, como fala? Tão assim, né?
entendida para abrir aqui. Eu não consigo abrir. Não Peraí, consegue ver? espera aí. Peraí. Pode ser que eu ache, mas deixa eu ver aqui. Peraí. O YouTube você vê pelo celular, Cláudia, ou é outra? Não, querido, aqui eu tenho duas telas. Ele Ah, está é aqui, muito sofisticada, meu Deus, é muito sofisticada essa eu tenho um criança. marido funcional Ah, que me convenceu a pôr um painel aqui na minha frente, uma tela enorme, que salvou minha vida, entendeu? Mas hum, demorou muito para minha memória, para minha neuroplasticidade aceitar a mudança. Georges, você percebe o manuseio no consultório hum. da realidade suplementar como nociva? Assim, qual é o cuidado? Ó, Porque você é, deu um exemplo da realidade suplementar na vida, né? sim, Mas sim. e no consultório? Você percebe alguma coisa? Olha, como eu só utilizo para o bem, vamos dizer assim, do cliente, eu Ah, não. Eu vejo que no consultório, se você não manejar adequadamente, você pode causar um dano. Né? tá. Tudo é um manejo adequado. O que é manejo adequado? O manejo adequado, eu, como um terapeuta, eu acompanho o cliente. Né? Eu gosto Uhum. muito de uma fala do David Grant, do Brainstorm, Brainstorm. quando ele fala que o cliente é um cometa. Né? O cliente é um cometa e nós estamos na cauda do cometa, certo? Então, bem rogeriano, né? E é como eu funciono como um psicólogo humanista, apesar, né, da neuro estar bem colado com as coisas que eu faço, eu sou um psicólogo humanista. A minha ciência é psicodrama, a minha ciência é humanismo. Então, eu estou junto com o cliente. Né? Então, eu vou acompanhar o que ele quer, né? O que ele deseja. Eu vou com ele, entende? Orientando, indo junto. Né? Quando eu trabalho muito realidade suplementar no psicodrama interno, eu tenho trabalhado muito no online, gente. Inclusive, já estou pensando em fazer um curso só de ensinar manejo no online. Eu Tipo, realidade. acho fundamental. É, é porque eu estou Porque ficando velhinho, assim, estou perdendo a paciência para fazer curso, essas coisas, mas eu pensei, mas eu já você está várias pessoas. escrevendo um monte de coisa. Pois é, então aí eu estou com essa ideia de montar um curso para Ah, ensinar manejo do psicodrama interno e de realidade suplementar no online, porque isso é uma realidade. O online é uma realidade, não tem por onde correr. Né? Muitos sim. clientes não gostam, muitos terapeutas não gostam, mas é uma realidade. Uma cidade como São Paulo, uma cidade, pô, uma cidade extremamente cosmopolita, outras cidades imensas, não dá para você ficar trafegando para ir para o consultório, cara. É complicado. Nessa loucura do tempo, né? Eu tenho pacientes, É, ó, Rio Preto, a distância mais longe, sei lá, num fluxo bom de trânsito, 20 minutos para atravessar a cidade, tá? Na área mais central. Eu tenho pacientes de Rio Preto que fazem hum. online, Ah, que fazem online. E eu não claro. estou falando de Salvador ou de São Paulo, né? Agora, Georges, você sabe que você é provocativo, né? Você acha? Ixi, ixi. Olha só, selfie trágico e eu demoníaco. Que é isso? Eu falei assim, gente, o que que ele quer dizer com isso? O que que esses Não, eu quero conceitos? dizer, não, é o que estão dizendo, eu trago para a realidade experimentar. É o que Então vai, dizem. me conta, Ó, me o conta. conceito de self-trágico vem Hum, da tragédia grega, né? hum, É, o self-trágico, quem trouxe para o psicodrama foi Zerca Moreno, a mulher de Moreno, a partir, inspirado em Ruth Spadel, que é uma poetisa inglesa, que é especialista em tragédia grega. Então, o self-trágico, o que é o self-trágico? O self-trágico, todos nós temos ele. Todos nós temos o nosso self-trágico. O self-trágico, ele representa a consciência do sofrimento.
a consciência da dor. É, é, é aquela parte, trazendo pelo IFS, é aquela parte minha que realmente é sofrido. Todos nós temos isso, gente. Essa é a parte mais íntima, na minha visão, do ser humano. Essa é a parte que a gente não abre. O melhor relacionamento que a gente tem com qualquer pessoa, a gente não abre. É algo muito íntimo, é algo de uma ordem, é um sofrimento, é, é, é uma ferida que a gente tem lá. Às vezes a gente não sabe nem de onde vem essa ferida, mas ela está lá, ela está presente. Entende? Então, o self-trágico veio da tragédia grega, essa ideia, e é quando eu pego, quando eu faço um paradoxo entre as verdades do ego e as verdades da alma. Percebe? Quando eu me deparo com essas duas coisas, verdade do ego, verdade. E aí o sofrimento entra. Esse sofrimento está aí, ele é presente, é, é, e E nós é aí temos que dialoga com a realidade suplementar. a realidade suplementar. Onde é que vem a realidade suplementar nessa história toda do self-trágico? Como Zerta Morena é incrível. A única possibilidade que eu tenho de conversar com o meu self trágico é na realidade suplementar. Porque muitas vezes é o self trágico que trava o nosso desenvolvimento. E quando a gente. Porra, a gente chega. Tem clientes que a gente vê por aí, porra. Uma família, uma família estruturada. É, é, uma profissão maravilhosa. Tudo de bom. Não tem nada que justifique, a não ser uma coisa extremamente orgânica, que a pessoa esteja tão mal assim. A gente tem que botar um olho nesse self-tático aí, tem que olhar, tem que botar uma lupa aí para ver isso. Então, muitas vezes, é lá que está o nó. É lá que está o nó. E aonde a gente vai dar voz ao self-trágico? A gente vai dar voz ao self-trágico na realidade suplementar. E o, Aí e o eu demoníaco entra nesse lugar também? É o mesmo é outra conceito? história. O eu demoníaco entra no palco suplementar, entra também. O eu demoníaco, ele vem de Jung. O eu demoníaco, eu posso associar com a sombra junguiana. O eu demoníaco, ele foi cunhado por dois junguianos, que cunhou esse termo. Esse eu demoníaco, ele é as respostas que nós temos a uma natureza, né, de repressão que tivemos ao longo da nossa história. Muito ligado à sombra junguiana. O que reprimiu a gente? Rejeições, traumas pré-verbais, que a pessoa não sabe nem Antes de dos onde dois veio, anos. antes da palavra. Né? Experiências traumáticas não visíveis, até experiências traumáticas transgeracionais, podem levar a, a esse eu demoníaco. Pode levar. Eu demoníaco é um eu que se manifesta através. Qual é o sintoma? Agressividade, sarcasmo, ironia, um padrão de autossabotagem. Até com você, terapeuta, ele é agressivo, extremamente agressivo. A gente vê clientes que jogam duro com a gente às vezes, né, que são agressivos, sem motivo nenhum. Você vê que não tem motivo nenhum. É na Né? projeção, né? Então Quem que aí ele, você. quem que ele está vendo aí que não sou eu? Pois é, aí ele opera, certo, nessa forma, onde a raiva é o motor. Muita raiva. É O muita raiva. sistema simpático. É isso. É praticamente simpático ligado o tempo todo. Né? O tempo todo ligado. Então aí
você vai trabalhar como na realidade suplementar? Você tem formas de manejar essa fúria, entendeu? Você tem forma de manejar. Como é que a gente maneja? Tem várias formas. O próprio, eu esqueci o nome de quem criou, rapaz. Eu estou querendo me lembrar do nome aqui. Mário Salvador falava muito deles, que é do. Você deve lembrar, Cláudia, Diálogo de Vozes. É uma Diálogo de metodologia, voz? diálogo de vozes, é uma metodologia. Essa primeira vez que eu escutei diálogo de vozes foi com o Mário Salvador, Deve ser né? uma metodologia para trabalhar partes, né? Não, é Jung, é Jungiana, é antes de Schwartz, é Não, não, antes não, de... não, não, não. É porque assim, né? O trabalho com partes, o Richard Schwartz, ele cria o IFS, mas já se falava do trabalho de partes, de diálogo de vozes, Ah, sim, 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 independente sim, do sim. Richard Schwartz, né? Não, sim, tranquilo. Agora, Então ó, é algo antes. olha aqui, tem uma pessoa aqui ao vivo, ó, que bacana, Suzette. Hum, Tive o privilégio de conhecê-lo em BH, em um congresso. Deve ter sido o congresso de psicodrama. hum. Foi incrível. Eu fico me imaginando uma consulta com ele, seria incrível. Querido, atendimento online, Suzete. Suzete Atendimento Online. online. Pode me perguntar que eu te passo o contato desse homem. Pode passar. Bota o contato aí embaixo, Cláudio. Vou botar o contato aí embaixo. E ó, tem outras duas coisas, quer ver? Ai, ó, eu de lente de contato tentando enxergar na tela pequena. Hum. Ah, bom dia. Muito interessante essa proposta de lançar o curso sobre trauma, trabalhar realidade suplementar no online com pacientes. Você pode anotar aí, seu Jorge. Você pode dar esse curso, entendeu? Ai, que legal. Ah, ai, como chama o rapaz que é do psicodrama e que tem o Instagram Nepspsi? Põe seu nome aí para mim, porque eu tô com o teu rosto. Ah, Helenice. Ó, prazer em te conhecer. Cláudia, o Georges eu conheci no recente congresso de psicodrama em Campo Grande. Hum. O Georges falou, Helenice, ele falou do congresso no começo da live. Se você não assistiu ela inteira, depois você assiste. Adoraria que Georges concretizasse o curso sobre trabalhar realidade suplementar online. Pronto, bem, você deixa a tua preguiça de lado, tua velhice de lado. Realidade suplementar online está colado com o psicodrama interno. Então, está bem coladinho, Exatamente. entendeu? Então, nós trabalhamos juntos. Na verdade, o que inspirou a escrever o livro Realidade Suplementar no tratamento de trauma foi o livro de psicodrama interno para tratamento de trauma. Porque o que, que eu vi? Porra, todo o trabalho que eu faço aqui com psicodrama interno, Mostra ele de novo para a Helenice ver. todo. Ela Eunice deve ver. Se a Eunice esteve no Congresso, ela deve ter visto. Né? Esse é o psicodrama interno para tratamento de traumas. Esse é Inclusive, realidade suplementar na é, psicoterapia do na trauma. psicoterapia do trauma. Inclusive, está muito barato no Amazon, viu? Quem quiser comprar, o Amazon. Não, eu tomei um susto. Eu achei, porra, está vendendo mais barato do que eu aqui. Se você ter Ô, ideia. Helenice, esse livro do Psicodrama Interno tem uma entrevista com o Georges aqui no meu canal do YouTube sobre esse livro, tá? Depois você me pede e eu te mando o link, se você não achar. Mas é só colocar Psicodrama Interno lá como fala? Na lupinha do canal e você vai encontrar. Ah, ó, ela falou que viu e comprou. Comprou de você. Ó, Uh, agora, e ó, cadê aqui? Quem que falou que quer te conhecer? A Suzete. Suzete, se você for de São Paulo, o George vai estar na Masterclass do Mário Salvador, assim, agora, de 7 a 9, para o setembro. Mário Salvador vai trazer o trabalho com trauma, né? E o George vai estar lá. Ah, amigo, conta pra gente a relação que você faz da realidade suplementar com as neurociências. Você já falou, mas eu queria
uma resposta mais organizada. Hum. A relação da realidade suplementar das neurociências da experiência psicodramática. Ó, O é, que que a neurociência ajuda a compreender esse processo de transformação que você propõe e trabalha tão bem? eu vou falar do psicodrama porque o psicodrama clássico, que é o psicodrama de Moreno, é, é de uma riqueza absurda. E não é só de uma riqueza, ele permite uma integração com outras abordagens de uma forma que eu fico assim, porra, será que Moreno pensou nisso? Porque a maneira como construiu, né, é, é, sociodinâmica, sociometria e sociatria, Sociatria. quando ele chega, abre a perna da sociatria é tratamento. Ele abre mil possibilidades com a sociatria. Eu fico assim, meu Deus, Moreno, ele nunca pensou nisso, né? Mas hoje eu não consigo pensar em psicodrama sem trabalhar de uma forma integrada. Quando eu faço uma integração com a neuro, as minhas intervenções com o psicodrama vêm de uma potência muito grande. Quando eu vou fazer qualquer intervenção e faço uma associação com a neuro me ajuda a intervir de uma forma mais segura. Só o conceito de janela de tolerância me faz afastar de muitas dramatizações perigosas. Ó, gente, vocês que são dramatistas, né, psicodramatistas, preste atenção. Só em conhecer janela de tolerância me faz afastar muitas dramatizações, eu manejo de outra forma para não provocar retraumatização E a janela de tolerância é um conceito da neurociência, né? da neurociência. Uhum, Né? uhum. Então, em, esse é um aspecto. A neurociência me ajuda, né, por exemplo, agora, próximo livro que eu estou pensando em escrever é sobre reconsolidação de memória através do de memória traumática, reconsolidação de memória traumática através do psicodrama. Eu estou com essas ideias na cabeça, um pouco do que a gente conversou, que se eu conseguir montar essa história, né, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre como é que está o... Eu não sou neurocientista, gente. Eu pesquiso Uhum. e integro. Pesquiso e Sim, integro. Deixar bem sim. claro, né? Porque depois eu não falo de um lugar de neurocientista, eu falo de um lugar de um psicólogo, Integra. psicodramatista íntegro, entende? Sim. Então, se eu vou voltar novamente a estudar as reconsolidações, que é coisa muito recente, para ver qual é o estado da arte, para ver se eu posso fazer essa combinação com mais segurança. Né? Porque a prática já me mostra. A prática já me mostra. Você sabe que Funciona. a neurociência, né, junto com a minha prática psicodramática, que eu também sou psicodramatista, ela me ajuda nessa coisa dessas informações, desses conceitos de janela de tolerância, a teoria polivagal, o De sistema polivagal, não há nervoso. como, Cláudia, trabalhar hoje em qualquer abordagem da psicologia sem Sem. conhecer a teoria polivagal. E Eu ó, vou falar aqui recentemente, para. olha, gente, olha, na semana passada, eu participei de um workshop com Borges. Ah, eu tava, Você estava nessa também? tava, tava. Rapaz, maravilhoso aquilo ali. Ele falou Uhum. uma hora só. Eu fiquei impressionado com o que ele trouxe. E o que ele traz, né? A questão do engajamento social, né? Do engajamento social e do de imprimir o trauma na vida inteira. Ele, é uma coisa que ele até hoje. Como é que esse negócio fica aí até hoje? Isso. Ele, Como que você faz o engajamento social,
você volta para a vida, mas o trauma fica lá. Tá Foi a lá o tempo pergunta que todo. ele fez, né? Foi a pergunta que ele fez. É o que ele está E- estudando hoje, né? Isso. E, inclusive, para quem está nos ouvindo, tem bastante vídeo de teoria polivagal aqui no canal, porque eu gosto muito. Gosto muito. Tá, toda quinta-feira está tendo episódios da teoria polivagal. Inclusive, na quinta agora passada, 2 dias atrás, foi do nervo vago, entendeu? Semana passada, do sistema simpático. Então é isso, entendeu? Tem que ter essa compreensão. Tem que ter essa compreensão. Agora, ó, tem Eu uma também tenho um coisa. canal, viu, gente? O Jorge dá aula no canal Canal. dele. Enquanto ele Um não. canal ligado a aulas de psicodrama. Muita coisa de Isso. psicodrama lá no canal. Meninas que estão aqui, enquanto ele não dá o curso online, ele tem um monte de aula no canal dele. Fala para mim o canal que eu vou pôr aqui no chat. Você sabe o O nome? canal é Conversando, igual o seu, Conversando com o psicólogo George Scuri. Eu tenho mais de 30 aulas de psicodrama, inclusive essa conversa com Cláudia sobre psicodrama interno, o livro, Tá também lá. está lá. Evidentemente, no YouTube da Cláudia está muito mais bonitinho, porque ela tem um maridão para deitar. Aqui não tem, aqui é só eu mesmo, entendeu? Aí Eu ele liga mesmo. a câmera e grava. Eu gravo as Pronto, zorras que vier lá, não tem tá essas tudo certo. frescurinhas, não, porque é muito bacana. E no meu site, no site da minha clínica, né, que é a Ato Atopsicologia, Psicologia, vou por aqui, para as Psicodrama meninas e verem. Desenvolvimento Humano, na minha clínica tem os meus rios curtos, mas não é para profissional, é para a vida como ela é, para as pessoas na vida como ela é. Eu tenho muitos rios curtos, de 1 a 2 minutos, com muitas questões, muito interessante também. Tenho tido feedbacks muito interessantes sobre esses rios. Né? Bom, E enfim, ó, tem uma última fala aqui, né, da Helenice, dizendo uma coisa que é real. Isso é ótimo. Cuidado com as dramatizações. Elas são poderosas, mas elas precisam ser manejadas com cuidado. é o que nós estamos falando o tempo todo. Exatamente, exatamente. E assim, O, né? Eu o, quero deixar o convite para quem está nos ouvindo, né? Pode olhar no meu Instagram ou no Instagram, quer ver? Eu vou por aqui, Alessis Brasil, que é a formação em trauma que a gente dá do modelo do Mário Salvador, né? E o Mário Salvador, gente, ainda dá tempo de vocês se inscreverem na masterclass dele em São Paulo e conhecer a gente pessoalmente, né, Jorge? claro, claro. O George, a editora Ágora vai estar lá, e aí vai estar levando os livros referente a trauma, né? O do Mário não vai ficar pronto, mas nós vamos levar o livro do Mais Além do Eu, da outra editora, mas a Ágora vai estar lá trazendo os textos e os livros sobre trauma, psicodrama e trauma, e os teus estão lá, né? Certeza absoluta, né? Ok. É isso. Peraí. Poderia repetir quais são as lives nas quintas sobre teoria polivagal? Ah, Mari. Mari Nuta de Almeida. Mari, tá no meu canal do YouTube, tá? Nesse canal, você digita teoria polivagal e vai estar lá. Você não vai. Como é que fala? Não vai ficar difícil de você ver. Eu estou tentando achar aqui, mas eu não consigo achar. Como fala? Uma mulher acima de 50 querendo usar lente de contato multifocal, entendeu? E aí acontece tudo isso. É isso. Você com dor nas costas, eu com lente, seguimos ensinando. Deixa eu colocar. Tá, ela já respondeu certo, obrigada. Alguma coisa que não foi dito que você quer reforçar para quem está aqui, ó, conversando com a gente? Tem psicólogos É, conversando com a gente, né? Curiosos aí. observe só. Eu tinha um exemplo que eu ia trazer, mas eu não sei se tem mais tempo. Eu acho que não tem mais tempo para a gente
Se a a gente sua coluna conversar. aguentar, tem tempo. Tem mais um. Não, eu ia trazer só uma situação de uma cliente que eu achei fantástica, e dentro daquilo que você falou da integração, da intervenção com a neuro, psicodrama e neuro, esse caso ele está escrito, inclusive, no livro, né, nesse livro, é um caso muito interessante de uma mulher, ela é uma gerente de banco, né, e 10 anos sem entrar no elevador, né, 10 anos sem entrar no elevador. E ela me procurou, né, essa era a queixa, e eu arrisquei, eu fiz um vínculo rápido com ela, mas eu arrisquei, isso não se faz, né? Se faz, mas se sabe que tem que se fazer com muito cuidado. Não É se faz. arriscado. Isso não É se faz. arriscado. Georges, que é cara de pau, né? Achei que é. Aí eu fiz essa intervenção na segunda sessão com ela, uma intervenção bastante interessante, online. Presta atenção, gente, online. Eu fiz um psicodrama interno com ela. Ela teve um trauma, esse trauma, dentro do metrô de Salvador, no elevador do metrô. O elevador parou e, além do elevador ter parado, ela teve uma crise de pânico na mesma hora. Alguma coisa, não sabe o que foi antes, junto. E depois desse dia, nunca mais ela entrou no elevador, 10 anos. Então, eu fiz uma sessão de psicodrama interno com ela, onde eu trabalho, né, com o cinema mental, que é a técnica, quem quer conhecer, tem que dar uma olhada no livro, que é fazer com que a pessoa reveja a cena. Eu, na minha escuta e a minha percepção, eu percebi que ela tinha uma estrutura forte e que a janela de tolerância dela suportaria o que eu iria propor, né? Por isso que Gente, você propôs. mas a gente tem que ter uma certa experiência, não dá para. Sim, Por isso que eu estou sim. dizendo, não façam. Isso aí é Georges, porque eu tenho uma certa experiência. Então, o que foi que nós fizemos? Fiz um psicodrama interno com ela, conduzia ela a essa realidade suplementar de ela rever essa cena, né? Aí ela foi contando a cena, tudo direitinho, e no manejo da realidade, no manejo do psicodrama interno, eu faço um manejo onde a gente cria um filme curto de todo o evento, desde o início, ou T-4, T-5, lembre que T-5 T0 é o trauma, T-3, 2, eu começo bem antes, eu não vou Sim. direto, não. Começo antes, aí ela vai T-5, T-5, T-4, T-3, T-2, T-1, T0, a cena, T mais 1, T mais 2, T mais 3, T mais 4, mas tem para. Entendeu, Cláudia? Eu vou Sim, no sim. menos 5 até mais 5. T0 é o trauma, aí paro. Aí peço para rever essa cena no imaginário o tempo todo. Para rever várias vezes. E aí eu vou prestando atenção à fisiologia. Se há resposta fisiológica. Se houver resposta fisiológica, eu paro e vou manejar, né, no que ela sente no corpo. Aí eu vou manejar com algo semelhante ao que o Peter Levine faz na Somatic Experience. Eu vou fazer um rastreamento das sensopercepções corporais, vou fazer tipo um expurgo de tudo que está no corpo para chegar a essa catarse integrativa, certo? Não é abreativa, é integrativa. Bom, então, olha só que coisa que aconteceu, gente. Eu comecei a fazer isso, pá, 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 e ela foi fazendo, eu fui vendo as reações, perguntando a ela. No Na hora que eu corpo. ia, na hora que eu ia parar, o celular dela ou o notebook dela deu uma pane. Então, Online? online, eu, porra!
E agora, e ela lá, né? E ela lá, viu, gente? E ela lá. E eu, meu Deus, e agora? Pá, fiquei super assustado. Liguei pro marido. O marido não estava lá, porque eu nunca faço outra coisa, não tem manejo. Eu nunca faço uma intervenção mais forte sem saber se tem alguém em casa. Eu nunca faço uma intervenção maior se não tiver o contato da pessoa que está em casa comigo. Porque se houver qualquer coisa, a gente precisa ter alguém para ajudar nesse Sim. suporte, nesse socorro. Nunca aconteceu nada comigo. Essa foi a primeira vez. E levou, sabe quanto tempo? Uns 15 minutos para poder fazer. Aí ela sacou. Aí depois ela entrou em contato comigo. Aí eu disse, tô curada. Eu tomei um susto. É como curada? Não, é porque eu continuei. Quando eu percebi que você não estava falando mais, porque a gente tem que acompanhar. Ele tem que saber que você está presente. Esse é o mais importante de tudo. O cliente tem que saber que você está presente. Senão ele não avança. Tem que sentir-se seguro. E ficou nesse loop. Ela disse, pô, quando eu vi que o senhor não estava falando mais, eu abri os olhos assim e vi que porque é em vigília, não tem transe, está em vigília, ela sabe o que está fazendo. E quem te ligou? Eu parei, aí ligou para mim 15 minutos depois, e disse que estava curada. Que estava curada. Mas como é que você sabe que você está? Não, eu estou sentindo que estou curada. Beleza. Isso foi 6 da tarde. 10 da noite ela me liga. Doutor, estou curada mesmo. Entendeu? Já subi esse elevador mais de 4 vezes aqui com minha filha. Para confirmar que eu tô curada. Diz que ela subiu o elevador 4 vezes com a filha. Simplesmente ela diz ela que curou, ficou curada. Georges, quando você fala Você assim, entendeu, Cláudia, o que eu estou falando aqui? sim, E entendi. o que Mas aconteceu assim, aí? O que aconteceu aí na neuro? hum, Por que eu estou falando isso? Porque aí o modelo era eu trabalhar eu trabalhar no corpo, mas não precisou. Por quê? Porque ela, nessa repetição, ela entrou na janela de labilidade. Nessa janela de labilidade, e ela conseguiu consolidar a e que memória foi um traumática. recurso dela, né? E foi um recurso. Ela conseguiu reconsolidar. Não precisou Sim. falar nada. Ah, mas George, qual foi o erro preditivo? Qual foi o mismatch que aconteceu? Eu sumi. Eu sumi. O terapeuta sumiu. Ó, você estava lá. Não, eu sumi que eu falo o seguinte. Sim, Prestou sim. atenção. Desligou. Peraí. Desligou. Só Ela disse, que, eu consigo depois de um sozinha. tempo, ela abriu o olho e falou: Uai, cadê ele? Cadê? Alguma coisa Isso. aconteceu, né? Mas ela sentia a tua presença. Esse Isso. é o estado de presença que o Mário Salvador fala e que cura. Isso mesmo. Isso. E que acontece online, está acontecendo aqui, inclusive. Muito bem. É Tá isso. bom, gente? É isso. Alguma outra pergunta, gente? Alguma outra fala? Eita, Comecem. Cláudio, 1 hora e meia já, hein? É, Beth, falei, tá vendo só como Porra. quando fica animado, não sente nem dor na coluna? Quando a gente aquece, nem estou sentindo aqui, nem depois. É, vem depois, vem Nem depois. depois. Georges, meu amigo, meu querido, muito obrigada pela tua colaboração aqui no canal, né? Esse conteúdo também vai para o teu canal. A gente vai se Sim. ver daqui um mês Com exatamente aqui certeza também, estaremos lá. né? Meninas que estão aqui com a gente, estão convidadas para estar com a gente, fala comigo que eu conto para vocês como, certo? Pessoal, muito Hum. obrigado por vocês terem a paciência de me escutar. Tá? Conheço o meu canal Encantadas com também. você. Conheço o meu canal. é, Conheço meus livros. E se tiver alguma dúvida, pode colocar, Cláudia, o meu celular particular aí, só o WhatsApp. Eu não consigo falar com ninguém, infelizmente, a menos que a gente combine. Não, mas com certeza pelo WhatsApp eu respondo. Qualquer questão eu respondo. Tá bom? Tá, Forte combinado. abraço, Ó, gente. peraí que tem um comentário.
Adorei a conversa, parabéns e grata pelos conhecimentos. Obrigada, Helenice. É isso. Obrigado, Alice. Tchau, tchau. Beijo.